Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Café. O meu nome é Francisco Batalha e comigo tenho Daniel Ferreira e Pedro Fortuna. Há 4 anos atrás, Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito como Presidente da República. Agora que nos aproximamos do final deste mandato, vamos falar do futuro. Daniel, apesar de serem só para o ano, as eleições presidenciais já estão a gerar muita conversa. O que é que achas que vai acontecer para o ano? Bom, antes de mais, olá a todos, a vocês e às pessoas que nos ouvem. Eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa se irá recandidatar, não só porque tem sido algo que os presidentes da República têm feito sucessivamente, mas também porque não deu propriamente sinais de que não o irá fazer. Tem-se ouvido falar das presidenciais e especialmente dos partidos em si, porque é expectável, tanto pelo que aconteceu na história da democracia portuguesa, como, como pelo que se tem visto, os presidentes terem sempre um segundo mandato para o qual são eleitos. Aqui a grande questão centra-se em alguns partidos. Nós temos alguns que já é expectável saber o que vai acontecer. Por exemplo, o PSD de Rui Rio, como é óbvio, irá apoiar Marcelo Rebelo de Sousa. Mas há aqui algo que muda muito, que é o facto de António Costa e também Ferro Rodrigues, penso que foi há 1 ou 2 dias, não foi há muito tempo, ter dito ou ter implicitamente expressado apoio a Marcelo Rebelo de Sousa. E isto deixa-nos numa situação que dá que pensar, que é o PS não tem um candidato que põe em cima da mesa para ser eleito presidente já há bastante tempo. Temos o exemplo em 2006, quando o PS dividiu entre Manuel Alegre e Mário Soares. Temos também o exemplo de 2011. Manuel Alegre penso que foi outra vez candidato, mas houve divisões internas dentro do PS. E também em 2015, quando Sampaio da Nova foi o segundo candidato mais votado, mas também houve gente do PS tanto a votar em Marcelo Rebelo de Sousa como na candidata Maria de Belém, como sabemos, foi, digamos assim, um flop. Isto também dá que pensar ao Bloco de Esquerda, porque se Ana Gomes se candidatar, sabemos que muitos apoiantes deste partido irão votar nela e isso pode enfraquecer uma eventual candidatura de Marisa Matias. E depois temos o caso mais específico do PCP, que com certeza irá pôr alguém próximo ao partido, ou mesmo um membro, a candidatar-se. Temos ainda, que penso que vamos falar mais adiante, a candidatura de André Ventura e o impacto que isso pode ter na direita. Sim, eu acho que, primeiro, eu concordo plenamente, que acho que seria completamente chocante se Marcelo Rebelo de Sousa não se candidatasse. E agora lembrei-me que não disse olá a todos, portanto, olá a todos. Isso Cumprimentar as isso é pessoas. chato, realmente. Mas posto isto, sim, eu acho que seria chocante se Marcelo Rebelo de Sousa não se candidatasse, de por cima tendo agora o apoio, não é, à partida de António Costa e do PS, e pronto, como é Que não é um evidente. apoio oficial. Sim, Também exato, vale a não é um pena apoio, pelo menos por agora. por Não agora. é? Pelo Ainda menos falta um ano. Ainda falta menos, 6 meses. Estamos lá, estamos quase. Uhum. Não, mas sim, quer dizer, pelo menos António Costa está a dar a mão. Portanto, agora, como as eleições presidenciais também pressupõem sempre a independência dos candidatos, e nenhum candidato está oficialmente, apesar de, pronto, como é óbvio, terem o apoio dos partidos, estarem oficialmente ligados ou apoiados por partidos, dá muito lugar a essa hipótese de termos Marcelo Rebelo de Sousa apoiado tanto pelo PSD como o PS, e o PS não sentir uma grande necessidade de ter um candidato próprio, até porque, ponto número 1, todos os presidentes da República em democracia se recandidataram, e portanto, mais uma vez, seria estranho Marcelo Rebelo de Sousa não seguir esse caminho. E ganharam a segunda eleição. E ganharam também a segunda eleição, por exemplo, e vemos, por exemplo, Aníbal Cavaco Silva, que terá sido provavelmente de todos aquele que esteve mais tremido, mas depois, na verdade, não foi assim tão. A vitória não foi assim tão tremida. E também temos um exemplo da segunda vitória, do segundo mandato de Mário Soares, no qual Aníbal Cavaco Silva, na altura primeiro-ministro, não apresentou um candidato do PSD.
E, Sim, portanto, e de certa forma, se nós analisarmos a posição ideológica atual de António Costa, de Marcelo Rebelo de Sousa, do PS e do PSD, acho que é fácil afirmar que estão muito mais próximos do que estava Mário Soares e Aníbal Cavaco Silva. sim, sim. Portanto, acho que temos aqui num caminho bastante mais próximo do PS apoiar o Presidente da República. E depois, Marcelo Rebelo de Sousa também fez um trabalho bastante positivo de grande cooperação com o atual governo. Portanto, E até se pode dizer que foi o gasóleo da geringonça, não é? sim, exatamente. E especialmente agora nesta segunda run, que já não há propriamente uma geringonça oficial, como houve durante a anterior legislatura, porque Aníbal Cavaco Silva obrigou, entre aspas. Há mais o que acontecia antes com as minorias do PS, não é? Sim, exatamente. Mas portanto, era à direita. exato. E portanto eu acho que seria estranho se António Costa apoiasse uma pessoa diferente de Marcelo Rebelo de Sousa. Agora, pode não ser uma escolha dele, não é? Porque se alguém da família do PS, especialmente uma figura mais conhecida, e aqui temos que falar claramente de Ana Gomes, como tu já falaste, penso que seria muito difícil António Costa decidir apoiar Marcelo Rebelo de Sousa e não apoiar, em vez de apoiar Ana Gomes, que não é só do PS. Mas achas isso uma possibilidade? E se essa possibilidade se vier a concretizar, achas que vai gerar uma grande divisão dentro do Partido Socialista? Quer dizer, de Ana Gomes se candidatar. Sim. Primeiro, acho que sim, até porque têm saído notícias nesse sentido. Que Ana Gomes estava, após esta situação que aconteceu na Alta Europa, de António Costa abrir a porta a um apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, que Ana Gomes supostamente estaria a considerar uma candidatura. Eu acho que isto também, pronto, é outra conversa, mas não, e talvez para mais daqui a bocado, não acredito que seja propriamente a altura para ela, mas já falaremos se calhar mais sobre isso. Mas acho que sim, respondendo à tua pergunta, certamente criou uma divisão, primeiro dentro do eleitorado, mas também dentro das elites do PS sobre quem apoiar, porque por um lado apoiar Marcelo Rebelo de Sousa faz sentido, porque em princípio ele irá ganhar independentemente. Não vejo ninguém que se pudesse candidatar e que pudesse ganhar a Marcelo Rebelo de Sousa. E portanto, do ponto de vista político, António Costa apoiar um vencedor é sempre positivo. Ainda por cima com quem tem uma excelente relação. Agora, não apoiar Ana Gomes parece-me impossível que o PS, não é? E as pessoas não tomam decisões sozinhas, pudesse aceitar que António Costa apoiasse Marcelo Rebelo de Sousa em vez de Ana Gomes. Sim, mas não podemos deixar de salientar. Talvez isto tenha acontecido um bocado porque desde que Pedro Passos Coelho saiu e chegou o Rui Rio, o PS e o PSD tornaram-se mais próximos. Ou melhor, aparentemente mais próximos. O PSD voltou, digamos, à posição que ocupou durante a maior parte do tempo em Portugal no pós-25 de Abril. Nós temos o exemplo de Ramalhianes, que penso que nas primeiras eleições presidenciais foi apoiado tanto pelo PS como o PSD, não sei se chegou a ser oficialmente ou não, e também o exemplo de Mário Soares na segunda volta em 91, mas de facto não é algo muito comum. Daniel, há bocadinho falaste de André Ventura e acho que é importante percebermos que desde o início desta legislatura o Chega tem vindo a ganhar cada vez mais apoiantes, nem que seja só pelo barulho que André Ventura faz no Parlamento. De que maneira é que achas que a candidatura de André Ventura à presidência da República vai afetar o país? Achas que ele tem alguma hipótese? Bom, eu acho que isto pode afetar tanto a dinâmica, digamos assim, da direita, como a ideia que as pessoas têm do Chega. Em primeiro lugar, há aqui algo que não tem muito a ver com os outros, mas eu gostava de abrir um parênteses, que é André Ventura ter sempre a conversa dos políticos que andam atrás do tacho e tudo mais. André Ventura vai ser o primeiro político português a candidatar-se a 3 eleições consecutivas pelo mesmo partido de diferentes tipos. Portanto, eu pedi às pessoas que eventualmente nos estejam a ouvir e que apoiem André Ventura, que pensem um pouco nisso. Depois, porque é que eu acho que isto vai, ou pode, aliás, não digo que vai, que eu não estou aqui a fazer futurologia, mexer nas dinâmicas da direita, porque Marcelo Rebelo de Sousa representa aquela facção da direita, digamos o centro-direita português,
que está obviamente à direita do PS, mas que não tem grandes derivas, digamos assim. E eu acho que as pessoas de direita aqui terão uma opção clara. Resta saber ainda se o CDS ainda apoia algum candidato do seu partido a presidente, mas em princípio, se só houver Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, iremos ver efetivamente que pessoas em Portugal é que preferem a tal direita tradicional portuguesa e que pessoas é que não se importam de votar num candidato mais à direita do que nós estamos habituados em Portugal e que até se aproxima da extrema-direita. Digamos que se André Ventura chegar aos 8, 10% dos votos, isso teria que pensar e poderia atrair, por exemplo, o CDS, que agora desde que chegou o Francisco Rodrigues dos Santos está mais à direita, podia motivá-los a manter essa posição para ganhar mais eleitorado. Agora, se André Ventura tiver uma percentagem baixa e semelhante à que o Chega tem nas sondagens normais, há sempre algumas que dão uma percentagem mais alta, acho que nesse caso isso poderá fazer o CDS repensar a sua posição e aproximar-se mais, por exemplo, do PSD. Sim, eu acho que sim. Quer dizer, eu acho que do ponto de vista das eleições presidenciais, acho que seria. Acho que o CDS, e acho que é também importante termos falado sobre o CDS, porque eu acho que provavelmente o CDS será o partido que tem a escolha mais difícil a fazer nestas eleições. Porque, por um lado, apresentares um candidato próprio é um grande risco, porque se for, porque tanto pode correr bem ou correr mal, e para isso, imaginemos, hipoteticamente, que o CDS apresenta um candidato e tem, por exemplo, o candidato tem 2, 3%, seria a segunda derrota no espaço de um ano e meio, que o CDS tem. 2 derrotas brutais em 1 ano e meio e a primeira derrota da nova direção. Portanto, não seria de todo uma boa forma de começar. Portanto, o CDS apoiar um candidato próprio, de certa forma, queria dizer que o CDS tinha que ter um bom resultado, ou que essa pessoa especificamente teria que ter um bom resultado. E eu não estou a ver propriamente ninguém, quer dizer, a pessoa que se fala é Adolfo Mesquita Nunes, mas não me parece, porque não teria propriamente o apoio da atual direção do CDS, portanto não sei até que ponto é que ele poderia ser um candidato viável. Acho que havia mais gente, por exemplo, da Iniciativa Liberal a votar nele do que propriamente. Sim, mas acima de tudo existe uma grande dificuldade nas próximas eleições, que é Marcelo Rebelo de Sousa tem um grande carisma e, portanto, atrai muitas pessoas, nomeadamente pessoas que às vezes não votam. E isso também se torna algo difícil de combater. Portanto, mesmo indo buscar Adolfo Mesquita Nunes, torna-se complicado fazer uma rivalidade. E digo isto do eventual candidato do CDS como de qualquer outro partido. Sim, mas quer dizer, eu primeiro eu acho que nenhum partido que apresente um candidato às eleições presidenciais o faz para ganhar. Porque ninguém, quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa, é que se fosse qualquer candidato, se fosse qualquer outra pessoa, eu apostaria nele, nem que fosse por questões estatísticas e de probabilidade, que, como já dissemos, todos os presidentes da República Portuguesa da Democracia foram reeleitos, e sendo especialmente Marcelo Rebelo de Sousa, com a popularidade que tem, eu estive a ver alguns números neste momento, há uns minutos, e estamos a falar de uma popularidade de cerca de 60%, 70%, 80%. São números, quer dizer, que não existiam e nunca existiram em Portugal e também não existem em quase parte nenhuma do mundo. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, se recandidatar, vai ser reeleito. Agora, as eleições têm muito mais importância política do que propriamente quem é que ganha. E as eleições vão ser muito mais interessantes ver quem é que fica em segundo, terceiro, quarto lugar do que propriamente quem é que ganha. Porque que Marcelo Rebelo de Sousa vai ganhar, isso é claro. Agora, os outros partidos podem ter muito a ganhar ou a perder, dependendo de quem é que apoiam. Sim, e também há uma espécie de um teste que às vezes os partidos fazem. Durante muitos anos, o PCP fez isso, por exemplo, testar algumas figuras do partido lançando-a para as presidenciais e vendo o alcance que tem. Por exemplo, Carlos Carvalhas e Jerónimo de Sousa foram candidatos às presidenciais também para fazer uma espécie de teste. Eu acho que partidos como o CDS, ou mesmo como a Iniciativa Liberal, para digamos, lançarem caras novas e para verem que apoio é que têm entre a população, pronto, poderiam fazer. Depois, eu acho que
uma divisão dos candidatos à direita, o pior que poderia fazer, eventualmente, era lançar Marcelo Rebelo de Sousa para uma segunda volta, provavelmente como com alguém da esquerda, por exemplo, com Ana Gomes. Agora, eu acho que isso não vai acontecer. Porquê? Porque Marcelo Rebelo de Sousa não só tem muito apoio junto da direita portuguesa, como ainda tem o apoio, implícito ou não, ainda vamos ver, do Partido Socialista. Quer dizer, e eu agora, mais uma questão para os dois e para falarmos aqui, que eu no outro dia estava a pensar, se nós analisarmos de certa forma o discurso de Ana Gomes, e eu vou ter muito cuidado naquilo que vou Deixa-me dizer adivinhar, agora. é populista como André Ventura, mas de esquerda. Quer dizer, no fundo é um bocadinho isso que eu ia dizer, mas a questão é que não estaremos a apontar, não teremos aqui duas pessoas a apontar para o mesmo eleitorado. Até que ponto é que se tivermos exatamente estas duas pessoas, porque quer dizer, também podemos dizer que Marcelo Rebelo de Sousa é populista, não é? Mas eu acho que ele é mais popular do que populista. E eu acho que isso são duas palavras e dois conceitos completamente diferentes e que essa distinção tem que ser feita. Agora, Ana Gomes, nós vemos a luta contra a corrupção, a luta contra o poder, a luta contra o poder instalado, e se nós analisarmos André Ventura, é isso mais o racismo e a xenofobia Sim. e etc. Não teremos aqui duas pessoas ou os dois principais candidatos fora de Marcelo Rebelo de Sousa a apontar para o mesmo eleitorado. E até que ponto é que isso poderá ou não ser Sim, mas de ser certa forma prejudicial? acho que o facto de haver uma grande popularidade por parte de Marcelo Rebelo de Sousa também acaba por ir buscar tanto ao eleitorado mais de direita, que reconhece que ele fez um bom trabalho nos últimos 5 anos, como ao eleitorado de esquerda, que reconhece que ele é uma boa aposta para o futuro do país. Sim, isso sem dúvida, quer dizer, porque primeiro, se nós analisarmos Marcelo Rebelo de Sousa, ele é um social-democrata, democrata cristão, portanto, voltando só por pouco tempo à questão do CDS, ele também, mais uma vez, parece-me ser o candidato ideal, porque pronto, as questões do catolicismo e etc., não parece que o CDS conseguisse arranjar alguém minimamente. No CDS tem tido uma deriva mais para a direita, não nos Sim, podemos também é esquecer. verdade, mas quer dizer, agora também vemos, a nova direção, quando foi, por exemplo, esta agora, a questão do 13 de maio e tentar capitalizar com essa ideia, vemos também como o catolicismo e a ideia da parte cristã, na democracia cristã, tem ganho muita importância e tem sido um ponto relevante da nova direita portuguesa, porque André Ventura também procurou utilizar o 13 de maio para pronto, algum tipo de vantagem política. Agora, não me parece que haja ninguém, porque Marcelo Rebelo de Sousa é um católico assumido e deve ser das poucas pessoas que a grande maioria dos portugueses, sejam de esquerda, sejam de direita, aceitam como uma pessoa assumidamente católica. E falo por mim, por exemplo, nesta questão. Ou pelo menos não há aquelas coisas que houve com os últimos dois presidentes, tanto com Cavaco Silva como com Jorge Sampaio. Havia sempre algum grupo, se fosse à esquerda ou fosse à direita, que dizia temos de ter o presidente fora, temos que lutar para ele não ganhar o segundo mandato, etc, etc. E é algo que não se vê com o Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho que ninguém está a dizer que o Marcelo tem de ir para a rua, como sempre só viu. Depois, quanto à Ana Gomes, eu ouvi especialmente ao Pedro Fortuna, a falar sobre o facto de ela ser algo populista e de ser uma espécie de André Ventura, mas sem o racismo, sem a xenofobia, sem aquelas coisas que nós em Portugal não gostamos muito. Bom, Talvez eu também não alguns disse que era gostem. bem um André Ventura. Sim, eu sim, disse mas que pronto, eu estou a o resumir. discurso. Nós temos pouco tempo, temos pouco Pronto, tempo. pronto. E sim, eu acho que isso é verdade. Agora, esse discurso de Ana Gomes, quando veste, digamos assim, eu não vou dizer uma pele porque parece que estão a fingir que são uma coisa que não são, mas quando está perto daquela tal conversa que ela tem também, da democracia, de ser mais à esquerda e etc., isso pode atrair muitos eleitores. E pode atrair tanto eleitores que votam no Bloco de Esquerda, que têm algumas bandeiras que são consideradas por algumas pessoas mais populistas, tanto como pessoas que votam na CDU ou que votavam antes por ser mais o partido, digamos, entre aspas, do bota abaixo, tanto pessoas do PS, que não se revêem totalmente em Marcelo Rebelo de Sousa, e o PS penso que teve 2 milhões de votos nas últimas eleições, portanto não são os 2 milhões de pessoas do PS que irão apoiar Marcelo Rebelo de Sousa, com certeza. E isso de facto dá que pensar. Eu tenho uma última pergunta para os dois, que é: existe toda uma nova geração de votantes
que cada vez mais se identificam com as ideias de direita também porque ultimamente temos sofrido, salvo seja, mais com as ideias de esquerda e, portanto, de que maneira que acham que essa nova geração de votantes, que será a primeira vez que vão votar, pode afetar estes dados que estamos a considerar como... Quer dizer, talvez, mas primeiro, quer dizer, se nós analisarmos o número de eleitores, percebemos que temos uma população extremamente envelhecida e as pessoas mais velhas são muito mais, E votam mais. muito mais e, portanto, no fundo, têm muito mais peso do que as pessoas mais jovens. Depois, eu não sei se concordo exatamente com essa ideia de que as pessoas mais novas estão mais à direita. Eu sinto que talvez até estejam, de certa forma, talvez até mais... Quer dizer, não é bem extremistas, mas não existe tanto a ideia de certa forma também porque o PSD e o PS são vistos como o partido do poder e o partido do tacho e, portanto, se és um jovem que gostas de política e queres realmente fazer alguma coisa, não vais... Junta-te ao Partido Socialista. Exatamente, epá, não vais para um partido do poder e não vais para um partido desse. O que eu acho que é compreensível e é natural e, quer dizer, de certa forma também posso concordar com isso e compreender plenamente. E por isso acho normal que, estando os dois partidos mais ao centro, as pessoas, os mais novos, não tenham tanto interesse porque têm ideias mais extremistas, entre aspas, ou menos centristas. Acho normal que nós vejamos cada vez mais pessoas a derivar tanto para a esquerda como para a direita, mas se nós virmos as eleições legislativas, é verdade que vemos um Chega a entrar no Parlamento e a Iniciativa Liberal a entrar no Parlamento. É verdade que são os dois partidos de direita, mas são duas direitas completamente diferentes. Mas também vemos o LIVRE entrar no Parlamento, portanto, se calhar até podemos fazer uma análise profundamente diferente, que é, mais do que a direita ou a esquerda, os portugueses são cada vez mais liberais. E eu acho que essa também pode ser uma forma, e isso sim, talvez até possa pesar um pouco em Marcelo Rebelo de Sousa, que é uma pessoa manifestamente conservadora. Agora, como é óbvio que não vai, porque, quer dizer, a popularidade é aquilo que já falámos. Bom, essa ideia de que existe mais gente, digamos assim, de direita ou mais farta, digamos assim, dos valores de esquerda, é algo que se vê nas gerações mais jovens. Muitos jovens vêem-se não só a apoiar o Bloco de Esquerda são aqueles jovens que normalmente ou estão já numa fase avançada dos seus estudos ou já estão a entrar no mercado de trabalho, mas especialmente em partidos como o LIVRE, como a Iniciativa Liberal. Penso que o PAN nem tanto, mas são pessoas que estão a mudar face ao que era tradicional. O que era tradicional? Era as pessoas que se sentiam ligadas a partidos. Isto não é um fenómeno só em Portugal, é um fenómeno também na Europa. Sentiam-se muito ligadas a duas grandes famílias, que era a família do centro-direita e da democracia cristã, e também, pronto, também não só de centro-direita, mas também da direita, e depois a família, digamos assim, dos socialistas, dos sociais-democratas, e depois havia os oposicionistas, digamos assim, que eram mais os comunistas. O que é que tinham em comum estas três famílias? É que eram três famílias de partidos que eram constituídas de partidos de massas, partidos que tinham ligações, fosse a sindicatos, fosse à igreja, que tinham uma forte militância, tinham muita gente lá dentro. Ora, hoje em dia isso não acontece tanto, não há tanto essa identificação das pessoas com os partidos. Além disso, há também uma tendência, claro que há exceções, mas das gerações mais novas, para apoiarem partidos socialmente mais liberais. É raro, mas muito raro mesmo, encontrarmos alguém com menos de 30 anos que tenha uma visão igual à que o PSD teve no pós-25 de Abril e à que tinha, por exemplo, Freitas do Amaral quando estava à frente do CDS. Ou seja, essa espécie de família da democracia cristã morreu. Ou, quer dizer, ainda há muitos eleitores mais velhos que têm essa visão, mas não têm, digamos assim, onde se apoiar. E daí aparecerem as tais iniciativas liberais que defendem economicamente valores de direita, mas socialmente valores de esquerda. Aparecerem partidos de esquerda como o LIVRE, que não é nem tão à esquerda como o PCP e o Bloco de Esquerda, mas também não está tão dentro do sistema, digamos assim, como o PS, e em que é que se distinguem tanto dos comunistas como dos socialistas, é precisamente em serem mais liberais, e nisso
o Pedro teve toda a razão no que falou. As dinâmicas eleitorais estão a mudar muito, mais do que era expectável, e penso que vale a pena salientarmos isto, das famílias de partidos e dos partidos clássicos estarem a morrer. E isso viu-se um bocado, por exemplo, desde que o PS formou a chamada geringonça, que foi o seu governo minoritário com o apoio da esquerda, parou um discurso que era muito comum em Portugal desde o 25 de Abril, que era, em todas as campanhas, os políticos, quer do PS, quer do PSD, querem sempre ter a maioria absoluta. Ora, hoje em dia, com a maior diversidade de ideias que nós temos, já não se ouve nem António Costa nem Rui Rio a apelarem ao voto para uma maioria absoluta, porque sabem que com mais partidos e com maior diversidade pode-se governar sem ter essa tal necessidade da maioria. Pedro, últimas observações. Sim, eu concordo, e também queria só deixar uma coisa sobre agora que estamos a falar, sobre o facto das pessoas serem mais liberais, e eu só queria deixar 2 pontos sobre isso. O primeiro é, de certa forma, a minha tentativa de ser, durante 2 segundos, um politólogo. Portanto, corrijo-me se eu estiver errado. Força. Vou tentar entrar no esqueté agora. Muito bem, muito bem. Que é, primeiro eu sinto que os mais jovens, normalmente as pessoas mais jovens são mais liberais, especialmente se vivem em termos de paz e de prosperidade. Pois. Sinto que, de certa forma, se nós virmos isso... Exceto ali no leste da Europa, que os mais Certo, jovens ok, costumam... de facto. Mas vemos isto, por exemplo, no pós-Segunda Guerra Mundial, e vemos isto, e até agora mesmo podemos ver isso. E o segundo ponto que eu acho é que, infelizmente, na forma como se vê a política, ainda atualmente, é uma pena, é muito mal como continuamos a ver a política sempre neste espectro de direita e esquerda, quando parece-me que já é mais que claro que a política e as opiniões políticas das pessoas são muito mais complexas do que isso. E, por exemplo, se nós falarmos sobre aquilo que é a direita, por exemplo, aquilo que estavas a dizer, Francisco, de as pessoas serem mais de terem mais ideias de direita, as pessoas mais jovens, o que é ser, no fundo, direita atualmente? Porque a Iniciativa Liberal e o LIVRE, em muitas coisas, são exatamente iguais. Agora, um é um partido de direita e outro é um partido de esquerda. Ou seja, eu, enquanto liberal, pronto, pronto, mas são. Pronto. Não me corrija, Tá senhor bem, tá bem, politólogo, tá bem. que eu tenho razão. Falo. Pronto. O que os distingue, no fundo, são as ideias económicas e não as ideias sociais. Porque socialmente, em termos do quão liberais eles são partidos extremamente liberais, tanto um como o outro, e de certa forma até extremistas. Se nós virmos ideias que nós até podemos associar, tanto num partido como no outro, por exemplo, ao Bloco de Esquerda. E, portanto, dizer que uma pessoa de iniciativa liberal, que é claramente de direita, tem ideias que o Bloco de Esquerda também tem, que é a partida de extrema esquerda. Ou de uma esquerda muito Radical. Pronto. E por isso é perfeitamente deficiente esta ideia de direita e de esquerda, porque atualmente é muito difícil de facto conseguir fazer uma análise clara se nós apenas nos focarmos nessas duas formas de ver a coisa. Daniel, última observação em 30 segundos. Tens ou... Sim, tenho uma última observação a fazer. Vai ser rápido, não te preocupes. Não só, por exemplo, o mercado, digamos assim, entre aspas, do livre da tal ecologia, do tal europeísmo que não está virado muito para a esquerda, onde nós, por acaso, já temos 2 partidos, nem muito para o centro, tal como a Iniciativa Liberal, com a sua ideia com as suas ideias económicas de direita e com as suas ideias sociais bastante liberais, acho que ainda, e isto é uma situação de agora, não tem um mercado, entre aspas, os liberais vão gostar de me ouvir a falar em mercado para me referir aos eleitores, pronto, não tem um mercado muito grande. E por outro lado, há um fenómeno muito interessante de analisar, que é todo um batalhão de eleitores dos 40 anos para cima, especialmente, de gente que se via identificada com o PSD e o CDS antigamente, que tinham ideias a favor do Estado Social e tudo mais, chegadas mais ao centro, mas socialmente eram pessoas conservadoras ou mesmo muito conservadoras. E esse batalhão de eleitores, ao ver o CDS a fazer uma deriva economicamente mais para a direita e ao verem o PSD de Rui Rio a ficar socialmente mais liberal,
podem-se ver algo confusas porque podem não se identificar com nenhum partido. Houve a Aliança que podia ocupar esse lugar, mas como se viu, não está claramente ao nível. E com esta ideia, acabamos mais um episódio de Conversas de Café. Obrigado e até à próxima.